sua Bíblia, carta de Paulo à igreja em Roma, capítulo 14, Romanos capítulo 14. Oh, aleluia. Vamos ler o versículo 17. Aleluia. Romanos capítulo 14, versículo 17. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Podeis vos assentar, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Há uns dias eu passei uma mensagem para o pastor Gerson que nós iríamos estar neste final de semana aqui na fronteira, e o pastor me convidou para pregar hoje, e o Espírito Santo me inquietou com esta mensagem. É uma coisa incrível, porque eu pensava, será que Deus quer falar isso com a igreja? Mas era a única palavra que vinha na minha mente, era o único que aparecia assim, firme em mim. Eu dizia, mas é uma palavra que não, é uma palavra bastante simples, mas é o que o Senhor quer falar. Agora, ontem nós vimos o culto dos jovens, e os irmãos nos deram a honra de pregar com os jovens, e ao finalizar o pastor Gerson falou de uma verdade espiritual que confirmava esta palavra. Logo o pastor Gerson falou hoje outra verdade espiritual que confirma esta palavra, e agora sua esposa foi usada por Deus para confirmar esta palavra. Assim que esta palavra para você, meu irmão, aleluia, porque Deus nos reuniu, Deus não reúne seu povo em vão, aleluia. A palavra está nos mostrando um paralelo, aleluia, entre o que é o reino de Deus, as coisas que Deus tem para um filho dele, e o que não é o reino de Deus. E nós vemos, meus irmãos, uma diferença substancial entre o que é o reino de Deus e o que Deus oferece para o seu povo por meio do seu reino na vida do filho dele. Muitas vezes, meus irmãos, nós não percebemos o entorno espiritual que nos rodeia, e por isso nós não conseguimos entender a magnitude do efeito do mundo espiritual nas nossas vidas. Eu me formei na faculdade de enfermagem na Salto. Eu sou lá licenciado na enfermeria. Logo eu estudei farmácia, e agora eu me dedico exclusivamente à farmácia. Deus abriu as portas, e para a glória de Deus eu posso trabalhar só de segunda a sexta-feira como horário fixo. Então todo o demais tempo para Deus, eu dou glória a Deus, porque eu posso me dedicar com liberdade à obra de Deus, além do meu trabalho. E meu trabalho, para a glória de Deus, é um trabalho que Deus me abençoa muito. Eu trabalho com pessoas, mas é um trabalho muito abençoado. Eu trabalho bastante com a área rural, com a campanha. Então as pessoas da campanha são bastante diferentes para trabalhar, para tratar, é bem diferente da cidade. E Deus, Ele tem aberto essas portas, e sempre nós estamos olhando com os olhos espirituais as realidades que nós vemos ao nosso redor. E meus irmãos, quando nós fechamos o turno e nós vamos fazer o arquivo dos documentos das prescrições, sempre, meus irmãos, as prescrições que nós chamamos crônicas e agudas das medicações gerais são poucas, mas o que são das medicações psicofármacos são muitíssimas. E é nessa área que o diabo está investindo nesse último tempo. Ontem o pastor Gerson falava que anos atrás nós víamos muitíssimas possessões demoníacas. Hoje o diabo mudou a estratégia. Hoje ele já não possui as pessoas. Naquele tempo ele possuía as pessoas, faziam loucuras, faziam coisas
estranhas na igreja, quando se manifestavam os demônios, era uma coisa terrível. Mas hoje o diabo está trabalhando na mente das pessoas. Hoje o diabo está investido nesse ataque constante à mente das pessoas, um ataque permanente à mente das pessoas. E hoje o Senhor falou a minha vida para nós vermos uma realidade que é do nosso tempo, deste tempo, que já estava contemplada na palavra do Senhor. Aleluia. E a palavra do Senhor nos mostra, aleluia, que nesse tempo os homens abundariam ainda mais no mal. O caráter dos homens, Paulo descreve a seu filho na fé Tito, que seriam homens terrivelmente maus e inimigos da palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, nós estamos vendo um declive no Evangelho. Os homens já não sentem vergonha de envergonhar o Evangelho, já não tem temor de Deus, aleluia. E é por isso que nós vemos tantas coisas, tantas situações vergonhosas no mesmo Evangelho, que estão fazendo que as pessoas desacreditem do Evangelho e fiquem à mercê do que o diabo tem contra das suas vidas. Meus amados, nós vemos que neste tempo, já antes da pandemia, eu trabalhava numa emergência móvel, no que seria um SAMU, e eu trabalhava com uma psiquiatra, que ela fazia plantão com nós, e ela dizia: por 2022, a doença mais comum em todo o mundo vai ser a depressão. Perto do 40% da população mundial vai sofrer depressão. Isso nós nem imaginávamos que viria a pandemia. Depois da pandemia, a depressão pulou por 60% da população mundial. Quase 2/3 da população do mundo sofre de depressão. É o mal mais comum. Mas por que isto? Por que isto? Se a palavra de Deus está dizendo que Deus, o seu reino, é alegria no Espírito Santo. Oh, aleluia! Nós temos que entender, meus irmãos, que nossa Constituição, nós temos, a palavra de Deus fala, aleluia, em 1 Coríntios 15:44, que nós temos um corpo físico e um corpo espiritual. A palavra de Deus nos diz que nós, em nossa Constituição, temos um corpo de matéria física, que depende das coisas desta terra para sobreviver, e um corpo espiritual, que assim como o corpo físico depende das coisas da terra para sobreviver, o corpo espiritual depende das coisas do céu para sobreviver. Mas a palavra de Deus nos revela já em Gênesis que o homem, com o pecado, morreu espiritualmente, porque ele perdeu as coisas do céu, ele perdeu a presença do Senhor, ele perdeu a árvore da vida, ele perdeu a comunhão com Deus. E a partir desse ponto, seu espírito, que era alimentado por as coisas do céu, passou agora a perder esse alimento. E com o passar do tempo, o espírito do homem começou a adoecer, aleluia, e entrou numa condição, meus irmãos, que é semelhante ao coma clínico. Como assim? O espírito ele não morre, porque nós vemos na palavra que foi Deus o que soprou naquele boneco de barro o seu espírito. Então o espírito que foi dado por Deus, ele é eterno, ele não morre. Por isso que a palavra diz que o castigo será eterno. Por quê? Porque a alma, aleluia, habitando o corpo espiritual, ela vai permanecer para sempre. Então, meus irmãos, aleluia, neste fato que o homem perdeu o contato com Deus, seu corpo espiritual, seu espírito, entra nesse estado que ele já não consegue, meus irmãos, se mexer, não consegue mais falar. Qual é a característica de uma pessoa em coma? A pessoa em coma, meus irmãos, ela mantém todas as suas funções vitais básicas. Seus rins funcionam, seu intestino funciona, seus pulmões funcionam,
funcionam, seu coração funciona, suas glândulas sudoríparas funcionam, mas sua capacidade de interagir com o meio externo está interrompida. Ele não consegue se comunicar, ele não consegue dizer: ó, está coçando meu pé, ó, estou cansado dessa posição, ó, quero me virar de costas. Não, ele não pode interagir, ele não pode falar, ele está naquela condição, em coma. Assim está o espírito do homem. Aleluia! E meus irmãos, nós temos em nós a nossa alma. Nossa alma é o nosso eu. Eu sou minha alma e minha alma eu. Aleluia! Glória a Deus. Quando eu, por exemplo, sinto fome, é minha alma que, por meio das sensações do corpo, ela capta essas sensações e diz: vamos comer. Mas a alma não vai dizer assim: eu estou com fome, eu vou comer grama, eu vou comer um tijolo. Não. A alma decide, ela diz assim: eu vou comer uma comida saborosa. A alma não vai dizer: vamos comer qualquer coisa, eu estou com sede, vou beber qualquer água de um buraco. Não, não. A alma, ela decide: vamos beber uma água cristalina, uma água potável. Aleluia! E assim as necessidades do corpo são supridas, assim as necessidades do corpo, aleluia, são alcançadas. E o homem, ao suprir suas necessidades, sente o que Deus deu, o prazer por suprir as necessidades. Isso Deus deu para o homem, para ele cumprir o propósito que Deus estabeleceu para ele. Assim, na medida que o homem vai fazendo as coisas que Deus determinou, em forma inconsciente, o homem vai sentindo prazer por as coisas que ele vai fazendo, aleluia. E é Deus que vai, aleluia, estabelecendo a sua vontade para a humanidade. Mas no corpo espiritual, ele não consegue dizer para a alma que ele tem necessidade das coisas do céu. Oh, aleluia! O corpo espiritual, ele não consegue se comunicar com a alma. Ele ainda mantém todas as suas necessidades vigentes. Ele mantém todo aquele desejo da comunhão com Deus, porque foi Deus o que o deu. Mas ele não consegue dizer para a alma: eu preciso das coisas do céu, porque a comunicação está interrompida. Aleluia! Então o que acontece, meus irmãos? A alma, ela sente que tem uma necessidade, ela entende que tem uma necessidade, mas não consegue entender qual é a necessidade. A alma não entende o que está acontecendo. Algo está me faltando, mas eu não sei o que é. A alma começa a pensar assim: algo está me faltando, mas eu não sei o que é. Aleluia! E o que acontece? A alma começa a se entristecer. A alma começa a se entristecer porque ela não entende o que está acontecendo. Algo está faltando, algo eu tenho que alcançar, algo eu tenho que obter, mas eu não sei o que é. Oh, aleluia! Meu irmão, aleluia! Eu sei que todos nós, em algum momento, fomos alcançados por essa sensação que invade nossa alma. Assim, você sente um vazio, algo eu estou precisando, algo eu tenho que fazer, algo está me faltando, aleluia! Isso é uma coisa que Deus colocou no homem. Para quê? Para que o homem buscasse a Deus. Foi Deus que colocou no homem a necessidade por as coisas espirituais, para que o homem buscasse a Deus. Oh, aleluia! Mas a alma, ela não consegue captar, porque o corpo espiritual, o espírito, não consegue dizer à alma: eu preciso de Deus. Então a alma, ela começa a olhar assim, dizer: o que eu tenho mais próximo que eu posso usar para tirar essa tristeza de mim. Então ela começa a usar o corpo físico como meio de prazer para cobrir essa necessidade insatisfeita. E aí as pessoas começam a correr para as coisas, os feitos do corpo, diz a palavra, as obras da carne. O homem começa a buscar o prazer das coisas da carne para cumprir a necessidade de coisas espirituais. E aí, meus irmãos, vamos dizer assim, a pessoa, por exemplo, onde o pastor falava deste
de hoje em dia. A pessoa, vamos por um caso, a pessoa não consegue dormir, ela está ali numa tristeza, numa angústia, ela está dizendo, está me faltando, eu não consigo dormir, algo está me afetando, aleluia. E a pessoa pega o celular, e ali começa a navegar na internet, buscando coisas, aleluia. E ali, aquelas coisas são do mundo, e o mundo jaz no maligno. Aquilo não vai fortalecer a alma, o espírito da pessoa. Aquilo vai alimentar a carne da pessoa. E a pessoa vai indo naquelas coisas, quando ela se der por conta, ela já leva horas ali, e ela não achou alegria naquelas coisas. Ela continua com a mesma tristeza, ela continua com a mesma situação. Aí a pessoa vai no médico, e o médico, aleluia, ele vai dizer, tu está com depressão, vou te dar a pílula mágica e tu vai ser curado. E a pessoa passa anos tomando aquela pílula e continua com depressão. Continua com depressão. Aleluia. Nós vemos isto, a pessoa não pode deixar de consumir aquele medicamento, porque ela diz, se eu deixo de tomar essa pílula, eu vou enlouquecer, eu vou empeorar. Ou seja, aquilo não é uma cura, um paliativo para a situação da pessoa. Por quê? Porque seu mal não é físico, seu corpo está bem, é sua alma que quer as coisas, aleluia, que o Espírito está dizendo, aleluia. Mas como eles não conseguem se comunicar entre si, ela não consegue entender essas coisas. Vamos ler, meus irmãos, aleluia. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. A palavra nos diz em 1 Coríntios 2,14: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Aleluia. Meus irmãos, quando essa fome espiritual vem, a pessoa nunca vai dizer, é porque eu não estou orando, ou estou orando pouco, não é porque eu não estou lendo a Bíblia. Geralmente a pessoa vai buscar nas coisas do mundo. Por quê? Porque o homem natural, as coisas de Deus são loucura. Agora aquele que tem comunhão com Deus, ele diz, isso é Deus me chamando para a sua presença. Isso é Deus falando comigo, que Ele quer ter um íntimo comigo. Isso é Deus querendo me dar mais do que Ele tem para a minha vida. Aleluia. Quando vem essa sensação, se algo está me faltando, aleluia, imediatamente o Filho de Deus diz, eu tenho que orar mais, eu tenho que me consagrar mais, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que ir aos cultos, eu tenho que estar no jejum, eu tenho que buscar mais a Deus, eu tenho que tirar um tempo de intimidade com Deus. Mas o homem natural, ao contrário, ele vai buscar no mundo, ele vai buscar as coisas desta terra, algo que venha cumprir esse desejo que ainda vai permanecer na sua alma. Alabado seja o nome do Senhor, aleluia. Vamos ler, meus irmãos, aleluia. Aqui mesmo em Romanos capítulo 3, versículo 23. A palavra diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meus irmãos, aleluia, essa é uma condição que todos os homens atravessaram no momento da sua vida. Foi o pecado que nos apartou de Deus. E a palavra, a glória, é do grego doxa, o que Deus é, o que Deus faz, o que Deus tem. Nós perdemos o contato com Deus. Deus já não conseguia trabalhar nas nossas vidas. Por quê? Porque nós, meus irmãos, estávamos apartados de Deus. E nós não entendíamos as coisas de Deus. Nós estávamos vazios de Deus. A palavra diz em Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mas Deus deu a sua graça, aleluia, por
Jesus para mudar essa realidade de cada um de nós. Oh, aleluia! Se não fosse Deus nos ter alcançado, oh, aleluia, nós ainda estaríamos nessa condição cada vez pior, meus irmãos. Se não fosse a graça de Deus para nossas vidas, aleluia, nós permaneceríamos nessa condição. Então Deus, aleluia, no seu perfeito plano eterno, Ele estabelece uma solução para que o espírito do homem, uma vez mais, possa ter comunhão com Deus. E a palavra, meus irmãos, aleluia, nos diz em João capítulo 3, versículo 3, a palavra, João capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. São João capítulo 3, versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, meus irmãos, aleluia, a solução que Deus estabeleceu, o novo nascimento, por meio do qual agora o homem, ele pode ver o reino de Deus, e agora ele pode entrar no reino de Deus, aleluia. Sem o novo nascimento, o homem, aleluia, não consegue ver o reino de Deus. O seu corpo espiritual, aleluia, ele vai continuar da mesma forma. Mas quando o homem nasce de novo, ele não só se arrepende dos seus pecados, aleluia. Tem pessoa que fica toda a vida ali se arrependendo dos pecados. Eu sei que sou pecador e se arrepende do pecado. Oh, aleluia, mas não se arrepende de si mesmo. Nós temos que nos arrepender de nós mesmos, aleluia, da nossa própria natureza, oh, aleluia, de nós mesmos como seres humanos, aleluia. A palavra em Efésios capítulo 2, ela diz que nós éramos por natureza filhos da ira, ou seja, nós já estávamos predestinados para a ira de Deus, aleluia, por meio da nossa natureza. Mas agora Deus, aleluia, em 2 de Pedro, a palavra diz que Deus nos fez grandes promessas, por meio das quais agora nós somos partícipes da natureza de Deus, aleluia. Deus, Ele mesmo começa a habitar em nós, Ele mesmo começa, por meio do seu Espírito, a habitar o nosso Espírito, e agora aquilo que antes nós não víamos, aquilo que nós não sentíamos, começamos a sentir, começamos a ver. Agora Deus começa a nos despertar dessa forma, Deus começa a nos ressuscitar, Deus começa a dizer: agora tu vai comer alimento, tu não vai estar dependendo de uma máquina, tu não vai depender de uma ajuda externa, ou tu por teus próprios meios vai te comunicar, tu vai falar, aleluia. E o Espírito de Deus começa a trabalhar na nossa vida, o Espírito de Deus começa a nos empurrar, a graça de Deus começa a trabalhar na nossa vida, a graça de Deus começa a nos educar, nos ensinar, aleluia. Mas aí, meus irmãos, temos uma situação, a natureza de Deus começa a estar em nossa vida, mas o novo nascimento, a presença da natureza de Deus na nossa vida não tira a velha natureza de Deus, ela continua estando ali, aleluia, ela continua querendo as coisas da terra, ela continua buscando as coisas da terra, aleluia. Mas aí é diferente, quando vem essa tristeza, essa angústia, aleluia, o Filho de Deus entende: eu preciso de Deus, eu preciso das coisas de Deus, é Deus quem está me chamando, é Deus quem está falando comigo, aleluia. Não é depressão, não é tristeza humana, aleluia, não é uma doença, aleluia, é o Espírito falando, aleluia, dizendo: eu preciso mais de Deus. E nós começamos a buscar a Deus, aleluia. Meu irmão, você vai ali para oração e você sente uma alegria no seu espírito, aleluia. Você completa o dia de jejum e você sente uma alegria no espírito, aleluia. Você faz o propósito de jejum, chega o dia de entregar o jejum e você senta ali frente ao prato de comida e começa a chorar e dizer: Senhor, eu cumpri com o propósito, aleluia. Tu
diferente na sua vida. É o Espírito trazendo alegria do reino de Deus na nossa vida, aleluia. Isso a palavra diz. O homem natural não consegue sentir, o homem natural pensa que isso é loucura, mas Deus tem isso para a vida do filho dele, aleluia. Isso é real, meu irmão, aleluia. Nós temos o livre-arbítrio, Deus não tira isso de nós. Nós podemos decidir: eu quero as coisas de Deus ou eu quero as coisas da terra. Nós vemos vários exemplos disso, aleluia. Nós vemos, por exemplo, o rei Davi. A palavra nos fala, aleluia, em 2 Samuel capítulo 11, que o rei Davi, em vez de ir para a guerra, ele ficou ali no palácio, de férias. Ele estava dormindo na tarde, ele acorda, ele sai para o terrado ali passeando, aleluia. E ele vê uma mulher formosa tomando banho. E a sua carne sentiu desejo por aquela mulher. A palavra diz que ele tinha mulheres formosas. Por exemplo, a palavra quando fala de Abigail, aleluia, e a palavra diz que ela era formosa. Mas Davi, aleluia, ele podia ter pensado assim: pai, sou inimigo, trazendo coisas do mundo para a minha vida, e ir ter com a sua esposa, oh aleluia. Mas ele preferiu as coisas da carne, adulterou, aleluia, terminou dando morte ao marido de Betseba, aleluia. E quando Natan veio a ele e disse: nunca mais a espada vai se apartar da tua casa. Uma passeadinha para o mundo, um pouquinho de carne, trouxe uma desgraça terrível para sua família, aleluia. Seus filhos mortos uns pelos outros, seu trono 2 vezes usurpado, aleluia. Uma desgraça terrível, suas concubinas estupradas pelo seu filho. E assim tantas coisas que vieram do seu filho. O que nasceria do adultério de Betseba terminou morrendo a criança, aleluia. Muitas vezes nós não medimos a consequência dos nossos atos a longo prazo, nós medimos as consequências no curto prazo. Isso vai me trazer um prazer agora, isso vai me trazer um prazer instantâneo, isso vai me trazer um prazer hoje, aleluia. Mas as consequências duram anos. Ontem nós falamos de Sansão, o homem mais forte da Bíblia, aleluia. Ele se apaixonou por uma mulher que não era do povo de Deus, uma filisteia, aleluia. E ela, a palavra diz que ela todos os dias, ela vinha dar ali na mente dele: tu não me amas, tu não me amas, tu não me amas, porque tu não me contas o teu segredo. Isso trouxe uma angústia na alma de Sansão, que ele terminou contando o segredo dele, aleluia. Ele achou um descanso momentâneo, uma paz momentânea, mas terminou cativo dos seus inimigos, com seus olhos arrancados, atado no moinho que nem um burro moendo grãos, aleluia. Meus irmãos, a velha natureza continua ali, aleluia. Ela está esperando o momento, ela está esperando uma oportunidade, que nós demos um mínimo espaço para ela. E ela vai gerar consequências terríveis para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa vida espiritual, meus irmãos. Muitas vezes nós não vemos, aleluia, coisas que estão tão perto de nós, oh aleluia. E Deus Ele está do nosso lado, diz a palavra. Ele está lhe guardando a nossa vida. Ele é o que te guarda, diz a palavra, aleluia. E Ele quer trazer alegria para a nossa vida. Ele quer trazer alegria do seu reino para a nossa vida. Ele quer trazer as coisas do seu reino para a nossa vida. Mas nós temos que entregar a nossa vida para Ele. Nós temos que entregar a nossa vida nas suas mãos. Nós temos que aprender a confiar nele, como uma criança confia no seu pai, aleluia. Por isso a palavra diz que nós temos que ser como uma criança, porque das crianças é o reino de Deus. Aleluia. Essa guerra vai nos acompanhar até o dia ou da nossa morte, ou o dia que venha Jesus buscar a igreja. Jesus, ele
cruz a cada dia. A cada dia. Todos os dias, meus irmãos, você vence a carne, mas ao outro dia ela está ali, aleluia, que nem a misericórdia do Senhor renovada a cada manhã, aleluia, ela está pronta para nos derrubar, aleluia. E os ataques do inimigo são constantes. O inimigo, ele trabalha, ele está se esforçando, meus irmãos. Se ele se esforça por os que estão no mundo, quanto mais ele se esforça por a igreja de Jesus, quanto mais ele luta para derrubar a igreja de Jesus, quanto mais ele luta para tirar do foco a igreja de Jesus, porque ele sabe que a igreja de Jesus, aleluia, está aqui com uma missão. Ela tem um ministério, o ministério da reconciliação, por meio do qual o Pai diz aos homens: reconciliai-vos com Deus. Oh, aleluia. Esse é o trabalho de igreja, pregar o evangelho, oh aleluia, arrebatar as almas do fogo. Me acompanhe a Salmo 51. Salmo 51, versículo 12. Salmo 51, versículo 12. A palavra diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Meus irmãos, só o fato da salvação já traz uma alegria no nosso espírito. Só o fato da salvação já traz alegria no nosso espírito, aleluia. Nós estamos falando do pecado de Davi. Davi, ele escreve esse salmo em arrependimento ao seu pecado. E ele diz ao Senhor: restitui-me a alegria da tua salvação. Aleluia. É por isso que Paulo dizia assim: eu tenho prazer nas lutas, eu tenho alegria nas provas, nas dificuldades, aleluia, nas perseguições, aleluia, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Como pode ser isso possível, aleluia? Uma pessoa ter dificuldades, ter carências no seu corpo físico e ainda assim estar alegre, aleluia. Ele não vai estar saltando, ele não vai estar pulando, dizendo: ah, que feliz que eu estou. Mas ele, claro que ele vai estar com a angústia da dificuldade, mas ainda assim ele vai estar, aleluia, com o seu espírito fortalecido, aleluia, sua alma consolada, aleluia. Ele vai estar na dificuldade, mas ele vai estar dizendo: seria pior se Deus não estivesse comigo, aleluia. O que seria de mim se a misericórdia de Deus não estivesse sobre a minha vida? O que seria de mim se eu não tivesse salvação? Eu estou nesta luta, aleluia. Como dizia Jó: mas o meu Redentor vive, aleluia. O meu Redentor está vivo, o meu Redentor continua sendo o mesmo. O meu Redentor, aleluia, é Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores, aleluia. E ao final ele vai se levantar sobre o pó. Aleluia. Salmo 16. Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente, aleluia. Por isso, meu irmão, quando nós estamos na presença do Senhor, nós sentimos algo diferente, uma alegria no nosso espírito, aleluia. A plenitude de alegria na presença do Senhor. Pode estar lutando, pode estar passando dificuldade, pode estar com problemas, aleluia, pode ter uma doença, mas na presença do Senhor, a plenitude de alegria, aleluia. Oh, aleluia. Mas fora da presença do Senhor, somente a tristeza, somente a angústia. Oh, aleluia. A pessoa se sente só, ela pode estar rodeada de milhares de pessoas. Nós temos escutado tantos testemunhos, as pessoas estão ali
rodeada de pessoas, talvez no carnaval, na folia ali, mas ela se sente só. É por isso que a pessoa vai para a bebida, é por isso que a pessoa vai para a droga, para sair da realidade, para fugir dessa realidade. Você não precisa sair da realidade, a realidade é Jesus.